Pessoal, dando sequência então, estava falando sobre os assírios, conhecidos como arrancadores de olhos, que eles são muito cruéis, eles cortam os dedos dos seus inimigos, né? Eles são terroristas, eles têm muita crueldade e fazem tudo isso para gerar medo nos seus inimigos mesmo. No caso, ele ganha um povo e massacra esse povo para que os outros vejam que eles são um povo realmente mau. Então os assírios são os guerreiros de Assur, de Nínive, dominam um grande império, um vasto império, além da Mesopotâmia, chegando até o território do Egito. Tocam realmente o terror, a crueldade, arrancam olhos, línguas, dentes. E com isso, gente, eles são muito temidos. Porém, ao mesmo tempo que eles são temidos, eles também criam vários inimigos. Então a quantidade de inimigos que eles criam é muito grande. E com isso eles vão ser suplementados, vão ser derrotados. E agora vamos falar dos caldeus, dos últimos aí, ou também conhecido como Novos Babilônicos. Eles fundam um novo império babilônico, um novo império na base da Babilônia, conhecido como Segundo Império Babilônico, no qual o seu rei mais famoso vai ser Nabucodonosor, que faz obras famosas como aquele jardim suspenso da Babilônia, a Torre de Babel. Possivelmente a Torre de Babel descrita na Bíblia também vai ser feita nesse período. Então é um povo bastante articulado. Porém são invadidos pelos persas, que vai ser matéria para frente, e vai terminar essa parte aí, certo? De forma que então temos aí 5 principais povos, como falamos, que dominam a região da Mesopotâmia: Sumérios, Acádios, Amoritas, Sumérios, Acádios, Babilônios. Os babilônios também são conhecidos como Amoritas. Assírios e Caldeus, que são os neobabilônios. Joia? Isso é muito interessante a gente lembrar. Porém, pessoal, uma coisa que é interessante também, a questão no Egito não vamos entrar agora, vamos entrar mais para frente. Vamos focar aqui na Mesopotâmia ainda. Pessoal, quais são as características principais? Nossa, professor, é muita coisa, eu não vou lembrar de tudo isso, é muita coisa. Vocês têm que lembrar as características principais da Mesopotâmia. Vamos falar de algumas. Política. Como funcionava a política nessa região? A política, gente, geralmente era a junção do governo com a religião. Era uma teocracia. Então o governo e a religião eram juntos, os governantes eram enviados pelos deuses, e os impérios são as grandes cidades-estados que vão se formar, e são governos independentes entre si, tipo cidades-estados. Isso em todos esses 5 grupos aí. Então a política é basicamente uma teocracia, governo e religião. E a economia? Como era a economia desses povos? A economia dependia dos rios. Quais rios? Rios Tigre e Eufrates, os 2 principais que faziam com que a vida fosse possível nessa região da Babilônia. Então foi um território muito fértil devido à presença desses 2 rios, que na época da cheia eles cresciam e inundavam grandes territórios ao redor do rio, e isso fazia com que esse território ficasse fértil, favorável à plantação. Existem relatos que dizem, não tem provas, mas tem relatos, que a região do Jardim do Éden, descrito na Bíblia, foi na Mesopotâmia, ok? Mas não tem provas. Então a economia, gente, dependia basicamente da presença dos 2 rios, porque favorecia a agricultura, a agropecuária, o comércio entre as cidades, e também a economia era baseada no modo de produção asiático, a gente falou no vídeo anterior, na qual as pessoas utilizam a terra, mas para poder ter essa terra que pertence ao Estado, tem que pagar tributos ao governo. Joia? E a sociedade? Pessoal, repara no barulho, não, que barulho danado. Vamos lá. A sociedade, como era a sociedade? Era baseada numa pirâmide aí, onde tinha sacerdotes, aristocratas, militares, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Na base aí, vamos colocar escravo, mas escravo em pouca quantidade, porque o pessoal é mais servo, né? Modo de produção asiático, todos são servos que têm que trabalhar para a terra.
para poder ganhar seu sustento e pagar tributos ao rei. Então, poucos escravos, maioria camponeses, e viviam no modo de servidão coletiva. Como nós falamos, todos são servos porque as terras pertencem ao governo. Joia? Então tá, falamos aí sobre política, economia, sociedade e a religião. Como era a religião? Pessoal, a religião era politeísta. O que é politeísta? São vários deuses, não tem um só. Nós hoje, aqui no religião cristã ocidental, acreditamos no monoteísmo, um Deus apenas. Porém, nesse período, eles eram politeístas, acreditavam em vários e vários deuses. Deus Sol, Deus Lua, Deus Terra, Deus Rio. Então, vários deuses, daí politeísmo. Eles tinham uma superstição que quando alguém estava doente, essa pessoa estava tomada por um mau espírito. Então, se você ficasse doente com a gripe, com uma febre, você não estava doente fisicamente, você estava doente, com a sua alma estava doente, e isso fazia mal para o seu corpo. Você estava tomado por algum espírito, um bom espírito ou um mau espírito, certo? E as divindades, os deuses, eram os astros, as estrelas, daí eles criam o horóscopo, certo? E a atitude diante da morte, eles são muito negativos com relação à morte. Hoje, as pessoas, nossa religião, acredita que se você for uma boa pessoa, seguir os mandamentos, né, você vai para o céu. Então, você tem a visão positiva da morte. Mesmo você não querendo morrer, você tem a visão positiva. Quem segue a religião, correto? Eles não, tinham a visão negativa. A morte era uma atitude pessimista. O que vai ser diferente do Egito, que nós vamos falar depois. Então, a morte é uma atitude pessimista. Porque, segundo eles, não existia vida posterior. Você ia viver essa vida e quando você morresse, não tinha vida posterior. Você, se fosse a pessoa ruim, a vida seria só você no submundo comendo barro. Então, há uma visão totalmente negativa da morte. Você, se morresse, ia comer barro, dependente das suas atitudes aqui na Terra. E também tinha um trabalho de exorcistas. Quando tinha uma pessoa doente lá na cama com febre, chamavam-se um exorcista e através de ervas, né, faziam remédios para que essa pessoa curasse. Ocasionalmente ela poderia se curar, porque as ervas elas têm realmente poder cientificamente comprovado. Então atribuíam a melhora do doente ao exorcista, mas no caso era a erva que resolvia a enfermidade da pessoa. Ciência. Quais são os aspectos da ciência que podemos destacar? Gente, os povos mesopotâmicos, eles, além de introduzir a astrologia, que falamos, né, questão do horóscopo, eles também desenvolveram a astronomia, um calendário lunar de 7 dias. Desenvolveram também na parte da arquitetura o controle das cheias do rio, faziam diques, vales, valetas, poços. Então tudo isso utilizava da ciência para aproveitar as cheias do rio Tigre e Eufrates. Não teve essa cheia do rio Castelo? Mesma coisa, o rio Castelo encheu demais e depois abaixou. Eles faziam o rio Tigre e Eufrates também era assim, subia demais e abaixava. Porém, para poder aproveitar melhor essa cheia, eles faziam valetas, faziam poços para que essa água permanecesse o ano inteiro, porque a enchente acontecia todos os anos, uma vez apenas. E eles faziam o máximo para maximizar essas águas que vinham do norte da Europa, que é as cheias. E também, gente, ainda na ciência, eles formaram grandes zigurates. O que são zigurates? São tipo pirâmides, só que elas não são feitas de pedra. Esses zigurates, eles são feitos de tijolos. Eles conseguem fazer a técnica da olaria. Pegam barro, né, que já conhecem, fazem até suas placas de barro para poder escrever na escrita cuneiforme. Pegam barros, cozinham barro e fazem tijolos. Então, o zigurate é uma pirâmide feita de tijolos. Para que serve essa pirâmide, professor? Basicamente servia como depósito, como templo, certo? Totalmente diferente do Egito. Então, esse depósito, o templo, eles são feitos de tijolos. Por isso que hoje, gente, é difícil você achar um zigurate ainda em pé. Porque as pirâmides são feitas de pedras, pirâmides do Egito. Já os zigurates da Mesopotâmia, como eram feitos de tijolos, de barro, isso fazia com que a sua durabilidade fosse bem menor.
Com relação à literatura, temos aí um mito importante na literatura, a Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh é do século 7 a.C., conta a história que também vai estar descrita na Bíblia, do dilúvio. Conta a história de Utnapishtim, que é um sobrevivente do dilúvio, que constrói uma barca e salva todos do dilúvio de Deus. Tudo isso escrito numa escrita pictográfica, na escrita cuneiforme. Tem também na literatura a Torre de Babel, também um outro registro escrito, né, que ela tinha sido feita de tijolos. Então, a literatura que nós podemos destacar da Mesopotâmia, ela vai ser feita totalmente nessa escrita cuneiforme, nessa escrita de barro com pedacinhos de bambu. Então, gente, essas são as principais características da Mesopotâmia, as características gerais. Na política, na economia, na sociedade, na religião, na ciência e na literatura. Joia? Espero que tenha dado uma luz nas atividades que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Um abraço.